Ele é um deus que reencarnou no mundo moderno com todos os seus poderes. Lembrando que o nome desse anime vai estar nos comentários aí como sempre, então passa lá pra conferir, beleza? Tudo começa na masmorra do Deus Demônio, que está ocorrendo uma grande batalha que dura vários dias contra o Deus Demônio. Mas tudo muda quando o herói conhecido como Esmagador de Calamidade chega para a batalha, dando início a uma luta intensa contra o Deus Demônio. Depois de algumas horas de batalha, com muita dificuldade o Deus Demônio conjura um feitiço de reencarnação para outro mundo. Nesse momento ele aparece na cidade de Tóquio no corpo de um garoto que tinha acabado de ser assassinado. O hacker dos assassinos fica pasmo com o que está vendo e alerta a organização do que acabou de ver. Enquanto o Deus Demônio andava pela cidade, ele é abordado pela polícia. Descobrimos então que o nome desse novo corpo é Polka. A polícia até tenta levá-lo para a delegacia, mas uma adolescente acaba interrompendo e o ajuda a fugir deles. Em um beco ela faz diversas perguntas estranhas para ele. Ele fica meio confuso por conta daquele rosto estar nas memórias desse seu novo corpo. Nesse instante ela revela que tinha acabado de matar ele ali, mas estava intrigada com o porquê dele ainda estar vivo. Ela então decide matá-lo mais uma vez. O nosso prota começa a fugir dela. Ele percebe que esse seu novo corpo é bastante fraco, e se caso recebesse algum golpe poderia morrer de vez. Em uma luta corpo a corpo ele até consegue revidar alguns golpes, mas acaba sendo acertado no tornozelo quando corria. Inesperadamente ele acaba entrando em uma sala famosa exclusivamente para assassinatos da Yakuza. A garota tenta intimidá-lo, tratando a vida como fosse algo qualquer. No entanto ele está preparado, pois mesmo em um mundo diferente, ele ainda consegue ver as almas dos mortos. Nesse momento nosso prota contra-ataca com seu poder mágico perfurando a barriga da garota. Enquanto tudo isso ocorre, no outro mundo o herói está em dúvida se tinha realmente matado o Deus Demônio, pois nos últimos momentos de luta ele sentiu os traços da magia de teletransporte sendo ativado. De volta a Tóquio, Polka agradece a garota por ter levado ele a um lugar cheio de mortos, pois graças a isso ele recebeu bastante poder mágico das almas que estavam ali. Determinado, ele diz que talvez nesse novo mundo ele consiga uma vida pacífica que tanto almejou. Então nos é revelado que o nosso prota nasceu com os olhos do mal, o qual consegue ver a alma das pessoas que foram mortas. Mas desde que ele foi vendido pelos seus pais, ele passou por diversas coisas horríveis, mesmo sem merecer tudo aquilo. Na verdade, ele apenas queria paz, que ficou ainda mais distante quando ele perdeu o amor de sua vida. Mesmo depois de sua vingança, ele continuou séculos atrás da verdadeira paz, até que ele conseguiu usar seu feitiço de reencarnação. Por isso, ele não pode morrer dessa vez, pois ele vê essa nova tentativa como uma forma de encontrar sua verdadeira paz. Mas ele está extremamente intrigado no quão fácil é para os humanos morrerem nesse mundo com apenas uma furada na barriga. Inesperadamente, o hacker acabou vendo tudo aquilo e acionou os reforços da organização. Nessa hora aparece um flashback de como ocorreu a morte de Polka na visão da garota morta, onde ela simplesmente almejava sentir o sentimento que tem em matar uma criança inocente, o que a fez chegar à conclusão que poderia matar qualquer pessoa. Do nada ela sentiu vontade de querer experimentar se conseguia se matar, mas o hacker acabou atrapalhando quando ligou para avisar que Polka estava vivo. O nosso prota revive a garota com magia, o que deixou todos ao seu redor impressionados. Sim, enquanto rolava o flashback lá da garota que é chamada de Misaki, os carinhas mal já tinham chegado no local e o nosso prota já estava curando a garota, mas logo depois disso aí acabou gerando uma confusão muito doida. E daí só pra pior. Porém o nosso prota deixou essa briga de lado e foi salvar um orfanato que estava pegando fogo próximo ali, onde vivia um filho de prostitutas que foram abandonados, o que o fez lembrar do seu passado. Com a ajuda do hacker ele conseguiu salvar todas as crianças usando seus cadáveres. Eventualmente ele usou seus poderes para tal feito, no entanto acabou sendo chamativo demais pela cidade, mas nada a ponto das pessoas reconhecerem ele. De volta para o local onde a organização estava, enquanto tirava algumas dúvidas com a chefe da organização, ele decide que almeja viver uma vida perfeita e pacífica nesse novo mundo. Ela o propõe para que entre na organização, pois dessa forma ele poderia ganhar muito dinheiro. Então ele aceita e acaba ganhando dois ajudantes, a Misaki e o Takumi. No outro dia, Misaki estava vendo noticiário sobre os cadáveres que o nosso prota usou para salvar as crianças no incêndio, o que deixou ela impressionada com os poderes do nosso prota. Takumi a questiona se estava tudo bem ficar do lado de quem a matou. Misaki não dá a mínima, já que a sensação foi impressionante que ela sentiu na hora da morte. Essa garota que já não era certinha da cabeça quando vivo, imagine agora que é um zumbi do nosso prota, velho. Com certeza ele vai dar muita merda mesmo. Takumi está meio incomodado em viver no lugar onde tantas pessoas morreram. Deixando isso de lado, ele pergunta para o nosso prota se estava tudo bem com os familiares do corpo de Polka, já que não sabiam da morte dele. Ele responde que atualmente eles estão de férias, e que já mandou uma carta avisando que estava em uma jornada de autoconhecimento, mas ele ainda não tem ideia de como vai lidar com eles na hora de se verem. Takumi ainda continua confuso com toda a situação paranoica de esqueletos
estarem trabalhando no meio do apartamento. Parando para pensar, Pouca percebe que não há muita diferença entre os dois mundos, pois os peixes são os mesmos, mas de contrapartida ele está bastante feliz que não exista mais o país que caçava ele como um deus demônio. Ao ouvir isso, Misaki fica empolgada pelo nome dele. Trocando de assunto, nosso prota está curioso para descobrir quem mandou matá-lo, mas Takumi o alerta que mesmo que Clarice venha recusando pedidos para matá-lo, há outras organizações que podem aceitar o trabalho, como a de um cara chamado Lemingo. Aproveitando a oportunidade, Takumi pergunta se estava tudo bem ficar ao lado da pessoa que tentou matá-lo. Pouca diz que na verdade quem ela matou foi o antigo dono do corpo, mas ele salvou a alma dele em um drone, e ele pediu para perdoá-la, então tá tudo ótimo. Na entrada do prédio, um cliente chama Misaki para um trabalho. Ela eventualmente não quer o trabalho, mas Pouca aceita o serviço, e ela aceita ir junto. Chegando no local, o cliente os acompanha com todos os detalhes. Quando Misaki ataca os alvos, ela percebe que era uma emboscada para matá-la. Ela até consegue se livrar de alguns delinquentes, mas acaba levando alguns tiros. Nesse momento, o nosso prota chama a atenção deles, pois as almas das crianças estavam pedindo para matá-los. Ele também os alerta que Misaki agora é uma zumbi, logo ela nunca mais irá morrer. Ela se levanta e começa a lutar com eles novamente. Pouca finaliza esmagando todos eles com as mãos de esqueleto. No apartamento, Takumi o questiona o porquê dele aceitou o serviço. Então ele explica que ouviu a voz das crianças que foram mortas por aquele homem, e foi apenas por isso. Nesse instante, outro cliente liga para Clarice, a chefe da organização do nosso prota. O cliente pede a morte de Pouca, mas como prometido, ela recusa novamente. Em um prédio, alguns homens acabam sendo mortos por uma pessoa estranha. Ao que parece, essa pessoa também tem um poder desconhecido. De volta ao apartamento de Pouca, ele estava lendo alguns quadrinhos de vampiros. Misaki o questiona se ele já tinha visto vampiros por aí. Ele diz que sim, e quem sabe ele poderia transformar ela em um também. Ela fica bastante ansiosa. Então é revelado que Misaki atualmente possui auto-regeneração e a mordida dela pode causar paralisia aos seus inimigos. Nesse momento, aquele carinha com poder desconhecido investiga o local onde o nosso prota estava lutando, e podemos perceber que um dos poderes dele é a invisibilidade. Após isso, são acionados os investigadores para a averiguação do local do incidente. Por incrível que pareça, dois jovens que estavam investigando Clarice e outro cara chamado Lemingo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Fui.